Deus soberano, nosso Senhor, aprove ao Senhor nos aceitar, Senhor, nos receber como filhos, nos colocando em Cristo, mesmo sendo nós ainda pecadores, Deus. Esse amor, ele nos constrange, nos humilha e demonstra mesmo, Senhor, quão o Senhor é bom e nós não somos. Muito obrigado por sua graça, porque o Senhor, com esse grande amor e com grande misericórdia, o Senhor tem nos amado, Deus. Obrigado por essa oportunidade, essa reunião de estudo bíblico. Obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos. Eu clamo ao Senhor que o Senhor nos santifique e que o nosso pecado não nos impeça hoje de te glorificar, Senhor, por meio do nosso estudo bíblico. Que o nosso pecado não nos impeça de aprender as suas escrituras e de te amar por meio delas. Como o Tiago sempre fala, que o nosso aprendizado de hoje também não seja somente intelectual, que ele nos conduza a nos prostrar diante do Senhor, reconhecendo como o Senhor é bom, Senhor, o Senhor é Deus e nós não somos. Que não seja somente intelectual ou para nosso orgulho e vanglória, mas que o aprendizado de hoje nos humilhe e nos transforme em servos fiéis ao Senhor. Mais uma vez eu agradeço ao Senhor por essa rica oportunidade. Para nós é uma grande bênção ter acesso às suas escrituras, ter acesso, Senhor, a conteúdo interpretativo de qualidade que a tua igreja legou a nós, que o Senhor legou a nós por meio da sua igreja, Senhor, por meio dos irmãos reformados do passado. Obrigado, Senhor, por todo esse amor que é derramado em nós por meio de Cristo, e nós não merecemos. Que privilégio podermos estudar hoje a sua palavra com os meus queridos e que o Senhor nos santifique mesmo, Senhor, apesar do nosso pecado. Seja glorificado e a sua vontade seja feita e não a nossa. Obrigado, Senhor, em nome do Filho amado que nós oramos. Amém. Amém, amém. Então, como o Wesley nos conduziu ao Senhor em oração, dentro do seu discurso a Deus, na sua oração, nós queremos aprender da palavra de Deus para termos conteúdo para adorá-lo, né? Nós queremos conhecer Deus para adorá-lo. Então, e queremos conhecer o Deus verdadeiro. E é por isso que estudamos a palavra de Deus, para não cairmos no erro de conhecer um Deus falso que nós mesmos inventamos. E aí eu peço a ajuda dos irmãos no momento da aula para que a gente possa estar crescendo juntos. Né? Então vamos lá. Vamos iniciar nossa aula fazendo uma breve reflexão sobre o livro em si. Jeremias, ele é um profeta que abrangeu um certo período de tempo considerável. Ele viu coisas assim. Ele é uma das pessoas que você pode dizer que viu de tudo, de todos os tempos em Israel. Ele viu tempos de prosperidade, ele viu tempos de restauração, ele viu da lei sendo restaurada, do culto a Deus sendo restaurado. Ele viveu em tempos de reis, né, que fizeram essas restaurações. Então ele viveu em tempos de reis também que abandonaram completamente a palavra de Deus, que aboliram as reformas feitas através da palavra de Deus. Ele viu profetas bons pregando a verdade juntamente com ele, e ele viu profetas horríveis. E a maior parte do seu discurso é contra profecias. É interessante que hoje em dia a gente abrace, a igreja tem rapidamente abraçado falsas igrejas, né? Sem nem ao menos tentar entender e tentar argumentar contra a teologia falsa deles. Agora, o profeta Jeremias teve que profetizar contra as falsas profecias dos profetas do seu tempo, né? Ordenado por Deus. Ou seja, esse é o modo operante que Deus usa seus profetas para fazer. Você não vai ver só Jeremias fazendo isso, você vai ver vários profetas profetizando contra falsas profecias, e esse é o profeta Jeremias. Então ele viveu esses tempos. Ele também viveu um período muito interessante, que é um período em que tudo que ele profetizou se cumpriu.
ele profetizou que a Babilônia viria, assim como também Isaías, como nós vimos, né, nas últimas aulas, ele profetizou que a Babilônia viria, e ele viu a Babilônia vir. E de maneira, assim, muito visceral, ele viu o cerco a Jerusalém, estava lá, viu o cerco a Jerusalém, e de maneira visceral, como eu disse, ele sentiu isso na pele, ele viu pessoas, a crueldade que a Babilônia, né, que a invasora faria com Israel, né, com Judá, e ele estava lá, e ele sobreviveu ao ataque, ficou vivo ao ataque, né, e depois ele meio que teve que fazer uma assimilação de tudo que aconteceu de acordo com a vontade de Deus para poder encontrar em Deus conforto e consolo. É isso que nós queremos ver quando chegarmos em Lamentações. Nós vamos ver um pouco aqui, mas quando chegarmos no livro de Lamentações, nós vamos trabalhar mais esse ponto. E então ele viu isso e depois ele viu, de certa forma, ele profetizou a respeito disso, que Israel seria restaurada, né? Então, eu diria que ele viu a restauração de Israel através dessas profecias, porque Deus deu essas profecias. Mas, nós vamos ver isso, ele deixou um legado que é uma espécie de filho, um escriba, que era aluno dele, que reuniu os escritos dele e viu essas coisas. Isso. Vamos estudar? Vamos iniciar, então, os nossos slides. O livro retrata as profecias. Agora nós falamos de Jeremias, né? Agora vamos falar do livro em si. O livro Jeremias retrata as profecias e relatos de Jeremias, que viveu durante o período da invasão de Jerusalém pelo Império Babilônico. O livro foi escrito por um escrivão chamado Baruque, que reuniu pela instrução de Jeremias e ordem de Deus 20 anos após o exílio. Irmãos, essa ideia dos 20 anos após o exílio, isso daí é mais não é um consenso acadêmico, tá? É só mais um dado, eu diria, que as pessoas acreditam que foi, mas não é precisamente acadêmico. Mas o Baruque, esse aluno, filho de Jeremias, que pegou os escritos de Jeremias e reuniu nessa espécie de antologia, né, que é o livro de Jeremias, são várias profecias de Jeremias, ele reuniu e teve que pegar essas profecias e colocá-las alinhadas, né, de acordo com alguns temas e alinhadas com os períodos, né, e também Baruque, acredita-se que Baruque, ele adicionou, né, diversos conteúdos ao livro de Jeremias, ok? Então ele adicionou diversas histórias ali, né? E graças a Deus por isso. O livro apresenta em sua mensagem central como Deus julga o seu povo e como ele ainda os trata com graça, tal como um oleiro sobre os vasos, certo? E Jeremias profetizou contra Israel, mas também contra as nações. Então, isso daí é mais essa introdução ao livro de Jeremias. Vamos lá. Continuando, sua mensagem era basicamente que Deus iria arrancar e derrubar, plantar e construir. Essa mensagem ela está presente tanto no Jeremias 1:10, né, como o próprio Deus passando essa incumbência da mensagem de Jeremias a ele, mas também isso aparece depois em outros pontos do livro de Jeremias, como Deus dizendo que faria isso. Deus arrancaria e derrubaria, depois plantaria e construiria. E aí eu queria fazer aqui um parêntese para dizer assim, olha só como é que funciona a palavra de Deus. Deus disse que a mensagem, ele falou, a mensagem que eu vou passar para você, Jeremias, é sobre arrancar e derrubar, plantar e construir. E depois, quando Jeremias de fato vai pregar essas mensagens, e ele vai dar esse tom ao livro, ele próprio diz que Deus arrancaria, derrubaria, plantaria e construiria. Ou seja, como que aquilo que Deus ordena e Deus diz que é a mensagem, ou seja, aquilo que o pastor, que o profeta vai pregar, é aquilo que Deus faz.
é essa conexão maravilhosa entre Deus e sua palavra. Deus, ele não está diferente da sua palavra naquilo que ele é, na sua essência. Então, ou seja, aquilo que Deus dá de mensagem é aquilo que ele é, em sua personalidade, em seu caráter, né? E eu queria falar isso porque faz bastante tempo que a gente vem falando isso, e não falamos sobre o caráter de Deus. Nós temos que lembrar disso. Irmãos, o tempo todo na Bíblia é apresentado o caráter de Deus, e as coisas que acontecem é de acordo com o caráter dele, né? E, enfim, nesse caso, o seu caráter está alinhado com a sua mensagem, e não desalinhado, certo? Vamos Meu irmão, continuar. isso é visto numa aparente hipocrisia mesmo dos nossos tempos, especialmente, porque se analisarmos o que você disse, o discurso com o Deus do discurso, e se nós conhecermos mesmo o Deus do discurso, nós conseguimos identificar que tais discursos não são desse Deus, né? Estava falando Sim. com o irmão Michael antes de começar a aula, e ele se demonstrou do seu time, Tiago. Ele também é bessiânico. Bessiânico? É, graças a Deus. ele é bessiânico. E quando a gente consome muito um tipo de conteúdo, no caso, por exemplo, o próprio Josema Bessa, sim, e nós percebemos um certo jeito, o modus operandi dele, né? Não só a forma de falar, mas a forma de tratar certos conteúdos. Nós falamos um pouco disso mais cedo. Então, se eu chego para vocês dois, que, né, gostam muito do Josemar Bessa, dizendo que o Josemar Bessa falou XYZ, sem ter falado, como vocês o conhecem, vocês vão falar, não, Wesley, isso aí, esse jeito, ou essa frase, ou essa consideração, não é dele. Ela não sim. está de acordo com o mensageiro que você está atribuindo, né? Então, realmente é necessário nós conhecermos o Deus da mensagem para podermos filtrar facilmente até as mensagens que recebemos, como não são de acordo com esse Deus e os seus atributos, né? Não é o Deus justo que falou isso, não é o Deus gracioso que falou isso, né? Não é o Deus, enfim, onipresente, onipotente que falou isso, e todos os seus atributos de bondade, de graça e amor, né? Amém. E aí entra a questão muito bom que você falou, vou pegar um gancho. Nós temos que conhecer o Deus do discurso, né? E como que nós conhecemos o Deus do discurso para identificar os discursos? Através do discurso de Deus, que é a sua palavra. A única forma de conhecer Deus é através da Escritura. Não há outra maneira de conhecê-lo. E como que você vai identificar quando uma pessoa de fato conhece a Deus, está discursando a respeito de Deus? Você só pode conhecer através de que você conhecendo Deus através do seu discurso. Então, a leitura bíblica, até o estudo bíblico, ele tem que estar, irmãos, arraigado, tem que estar nas raízes como cristãos. Nós não podemos conhecer Deus através de outros lugares, ok? Então, muito do que acontece, Wesley, continuando nesse gancho naquilo que você falou, do engano nessas igrejas e na maioria das pessoas é porque elas não leem a Bíblia. Ou quando elas leem, elas não conseguem assimilar a realidade do texto com o sermão falso pregado, né? Porque, de fato, elas não estão lendo para conhecer Deus, elas leem como se não fosse nada, como se fosse um livro qualquer, e não, por isso elas não conseguem trazer. É claro que tem outras questões que eu não dá para abordar tudo numa só aula, mas tem outras questões como, por exemplo, a pessoa deliberadamente vê um texto bíblico, vê um pastor pregando uma heresia, mas ela acreditar no pastor pregando a heresia lá e não no texto bíblico, porque deliberadamente ela vai dizer assim, não, a Bíblia aí entra aquele liberalismo, né? Não, a Bíblia é o livro de Deus, mas ela não é toda a palavra de Deus e aquele blá blá blá. Mas a hipocrisia disso é que tudo que o pastor fala é a palavra de Deus. Incrível, né? Incrível. Tudo que o pastor, o agente lá, aquele discursador fala é de Deus, não podemos falar contra, mas
a Bíblia ela tem erros. É uma hipocrisia total. Então, essa mensagem, basicamente, né, que Deus iria arrancar e derrubar, plantar e construir, de Jeremias, é uma dupla mensagem de julgamento e esperança. O padrão aqui, é que nós vamos ver esse julgamento no início, e depois mensagens de esperança ali no meio do livro, mas a mensagem de esperança vai começar no capítulo 31, né? Lá na frente nós vamos ver uma mensagem de esperança mais profunda, apresentando a esperança em forma de um Messias, né? Como sempre, é o padrão da Bíblia, apresentar a esperança como um Messias, uma nova terra, um novo lugar, ou seja, uma novidade, algo que não é aquilo que nós temos visto no comum, que nós adotamos como padrão, certo? Virar algo novo, é isso assim que a Bíblia sempre traz como mensagem de esperança. Sim, William, pode falar, por favor? A minha esposa quer fazer um comentário. Ô, Thiago, Sim. me tire uma dúvida, por favor. Hoje eu estava vendo um vídeo daquele Maciel, não sei se é um gordinho que faz uns vídeos rápidos no Instagram, respondendo algumas caixinhas de pergunta e tal. E ele tem um viés reformado. E ele estava falando sobre apostasia. E ele fala sobre o fato de você não conhecer Cristo, não conhecer a Deus, e o verdadeiro Deus, e se apegar a falsas doutrinas e a heresias, seria como uma forma de apostasia. Isso procederia? Como que funcionaria? Claro que não tem muito a ver com o que você está falando, mas a falta de conhecimento. É porque depende muito da onde é que... Isso depende um pouco do seguinte. Por exemplo, se você tem acesso à palavra de Deus, né? Então você tem acesso a esse conhecimento e você o ignora, eu acredito que é apostasia, sim. Você é uma pessoa que está numa igreja, você tem a Bíblia, então você ignora o texto, você está apostatando da fé. Você tem acesso à fé, você tem acesso ao conteúdo da fé, né? E você não o usa, né? Então isso é apostasia, você está apostatando da fé. Sabe por que é apostasia também nesse caso? Porque você se declara cristão. Você diz que você é uma coisa que você não é, né? Por exemplo, se você diz que você é cristão e não age como tal, você pode usar a desculpa de não conhecer a Bíblia e tudo, mas isso é apostasia, porque você se declarando cristão. Esse é um dos pontos, né? E o outro ponto é quando, por exemplo, a pessoa tem acesso à Bíblia novamente, ela conhece a palavra de Deus, e aí entra um falso mestre ensinando uma coisa que está contrária às Escrituras. Se ela seguir o falso mestre, ela está apostatando da fé, por qualquer razão que seja. E olha como é importante, né, a gente ter esse conhecimento, né, da palavra e do verdadeiro Deus, porque as pessoas acham que a apostasia é simplesmente você falar, não quero mais, não vou mais para a igreja, estou apostatando da fé, e não dessa forma de você estar dentro de uma igreja, dando ouvido a uma falsa doutrina, dando ouvido a heresias, a um falso mestre, e você está apostatando da fé e você nem sabe. Então, esse que é o ponto, porque a apostasia da fé, como você bem disse, é você abandonar a fé. Se você está indo numa igreja, reformada, cristã, e aí vamos supor que troca o pastor, aí agora entra um pastor que não é reformado, não é cristão, sua mensagem é antibíblica. Ele claramente está pregando um outro Deus, irmãos. Então, a mensagem, irmãos, dos profetas, nós estamos entrando nos profetas agora, nós vamos trabalhando nos profetas maiores, ela é sempre séria, ela é mais séria do que a gente leva a sério a Bíblia. Na verdade, vamos ser sinceros, nós não levamos a sério a Bíblia como deveria levar. E essa geração, principalmente, não leva a sério a mensagem. Não leva. A mensagem de Deus, nós vamos aprofundar um pouco mais nos próximos slides. Basicamente, Deus vai dizer assim, eu preferia, não nesse profeta Jeremias, perdão, nos próximos profetas,
Deus vai dizer assim: eu preferiria que vocês apagassem as velas do templo e saíssem do templo, nunca mais entrassem, nunca mais me adorassem. Ou seja, Deus está dizendo que, e o próprio profeta Jeremias vai falar no capítulo 17, ou no 18, eu não lembro, ele vai falar assim que, ele vai falar, uma coisa horrenda está acontecendo, é Deus falando, né? Uma coisa horrenda está, os servos não me adoram. Ou seja, Deus leva a sério a sua própria palavra, nós muitas vezes não levamos, né, Jaqueline? Então, a apostasia da fé não é simplesmente a pessoa dizer assim, eu abandono essa fé aqui, eu abandono, não quero mais saber de Deus, de igreja. Não, é simplesmente a pessoa que tem acesso ao conteúdo verdadeiro, tem acesso à palavra de Deus, dar ouvidos e começar a acreditar, né, em outro Deus por um falso mestre, um falso Messias. Você está apostatando da fé, você está apostatando da verdadeira fé. Certo? Tiago, só uma consideração Obrigada, também que... Thiago, pelo esclarecimento. Só uma consideração também que a apostasia geralmente é tratada como perda de salvação, né? Pelos pelagianos e semi-pelagianos e tudo. E não se trata disso, né? Não se trata de perda de salvação. Como o apóstolo João diz, em uma de suas cartas, né? Aqueles que saíram do nosso meio não eram dos nossos, né? Então, a ideia da apostasia, ela não é exatamente a perda de salvação. Ela é a ideia de um falso cristão. Aquele que é ímpio e sempre foi ímpio, mas ele aparentava ser dos nossos por um tempo, né? E nós vamos refletir melhor sobre isso na carta aos Hebreus, quando a gente chegar no Novo Testamento. Lá trata de uma forma muito interessante sobre a apostasia também. Sim, nós vamos chegar lá, quando chegar lá, nós vamos ter mais clareza, porque, na verdade, a apostasia é uma palavra que vai ser usada por Paulo, né? Mais por Paulo do que no Antigo Testamento. É uma linguagem mais do Novo Testamento mesmo. É uma linguagem mais do Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento, Deus ele usa, de certa forma, o mesmo estilo de linguagem para poder falar que as pessoas, na verdade, não estavam adorando, né? Jesus vai dizer isso, né? Jesus vai dizer, com os lábios me adoram, mas o coração está longe de mim. Ou seja, Jesus está dizendo, não estão perto de mim, eles estão apostatando da fé. E olha que eles estão adorando com os lábios. Olha que interessante, que coisa terrível, assim, né? Que visão terrível. Imagina estar uma vida inteira, né, Jaqueline, numa igreja, orando, cantando, achando que está servindo a Deus, mas está servindo a outro Deus. Isso tudo porque, de fato, não está levando a sério a palavra de Deus, né? Silêncio, crianças, vamos continuar aqui. Então, aqui nós vemos um padrão que vem acompanhado toda a escritura desde o início, né? É óbvio, nós estamos desde o início das nossas aulas, nós vemos que esse padrão é o padrão comum. Qual que é o padrão? Deus tem mensagem de julgamento e mensagem de esperança. Mensagem de julgamento e mensagem de esperança. Deuteronômio, por exemplo, o final de Deuteronômio, eu sempre falo sobre ele quando vou falar sobre esse tema, é incrível. São vários, os discursos finais lá são, se vocês me obedecerem o livro dessa lei, eu vou abençoar assim, assim, assim. Agora, se não obedecerem, a maldição vai ser assim, assim, assim. Ou seja, é o padrão bíblico. É como se Moisés, né, através daqueles discursos finais lá de Deuteronômio, estivesse falando, é assim que vai ser escrito os restantes dos livros, né? Então, continuando, o início do livro se passa antes do exílio, como eu já disse no início da aula, né? Escrita como mensagens de alerta ao povo inicial. O alerta basicamente era que Israel, de maneira sistemática, havia pecado contra toda a Torá e estava idolatrando todos os deuses que eles conheciam. Ou seja, isso aqui antes de iniciar os seus discursos mais sérios, lá no início dos seus sermões, né, compilados por Baraque, né, o alerta de Jeremias inicial era isso, olha, vocês, Israel, sistematicamente estão pecando contra toda a Torá, a palavra de Deus, né, e estão idolatrando todos os deuses
do Antigo Testamento. Aí estão as referências. Por que que ele diz isso? Irmãos, eu queria lembrar a vocês que Jeremias, no início do seu ministério, ele viveu no tempo de um rei muito, muito interessante que chamava Josias. Lembra dele, Wesley? Nós falamos sobre ele, né? E Josias, ele é incrível porque ele inicia, no seu reinado, no seu coração, ele inicia, né, trazendo diversas mudanças, reformas. Então ele começa a reconstruir o templo, ele começa a querer que o templo seja reconstruído para que possa haver adorações e rituais novamente, né, sacrifícios e tudo. E então e isso tudo da sua própria cabeça, do seu próprio coração. Aí ele encontra, aí no meio, na hora que está reconstruindo lá, os escribas lá, o pessoal encontra a Torá, a lei. Provavelmente, o comentário da Bíblia de Genebra diz que provavelmente eles encontraram o rolo de Deuteronômio mesmo. Deuteronômio é muito bom, sabe por quê? Porque Deuteronômio é um resumo, é Moisés discursando a lei, pregando a lei, né? Então eles encontram esses discursos, né, em Deuteronômio. E o que Josias faz? Sabe o que Josias faz? Josias, ele pega o rolo e fala: meu Deus, eu estava pecando contra o Senhor, e olha que ele estava fazendo grandes restaurações. Aí ele diz: não, vamos nos converter, vamos ler o rolo, vamos ler a lei, vamos pedir perdão pelos nossos pecados. Por quê? Porque nós estávamos fazendo isso tudo dos nossos próprios corações, e a lei aqui diz que nós deveríamos fazer tudo baseado nela, baseado na vontade de Deus, baseado no coração de Deus, e não no nosso próprio. E então ele começa a fazer as reformas das reformas, né? Através da lei, incorporando a lei como padrão para se reformar as coisas, para se reformar o templo, o padrão para se cultuar a Deus. Ele bota a lei, né, o Deuteronômio, o livro da Bíblia, lá no alto, assim, num padrão máximo, né? Então, quando você vê isso aí compartilhado com isso que Jeremias está pregando, você vê que o povo que já teve acesso à lei não tem mais, estão ignorando. Ele está dizendo assim: olha, vocês agora que conhecem a lei através de Josias, vocês percebem que vocês estão pregando contra toda a lei. É isso que é o discurso inicial dele, né? Vocês percebem que vocês estão pecando sistematicamente contra toda a palavra de Deus, a Torá, a Escritura, e não simplesmente contra aquilo que vocês acham que é pecado ou não. Vocês estão pecando contra aquilo que Deus diz que é pecado na sua palavra, e estão idolatrando todos os deuses. Certo? Continuando. Deus compara os pecados de Israel. Aí nós iniciamos de maneira poética, né? Deus compara os pecados de Israel e dos líderes de maneira especial aqui ao adultério, à infidelidade e à promiscuidade. Próximo. Ele diz que isso era mais evidenciado na injustiça social, uma vez que os líderes adotaram um padrão em que a prosperidade era equivalente à bênção divina. O ponto aqui é que eles adoravam no templo. Contudo, se Deus não se prosperassem, eles tinham vários outros deuses e rituais que o fariam, a qualquer custo, inclusive, com sacrifícios de crianças. Ou seja, dentro desse ponto aqui, dessa abrangência de slides aqui que nós fizemos, vamos situar tudo o que está acontecendo. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo que o pecado da idolatria é adultério. Adultério. Por quê? Irmãos, vamos considerar agora. Vamos considerar o que está acontecendo. Se é adultério, significa que a nação de Israel, a nação da aliança, o povo da aliança, está casada com Deus. Tem um relacionamento com Deus de um casamento. Deus está se colocando como o líder, o marido, o homem, né? Eu diria assim, não o homem, vamos colocar da maneira correta. Deus está se colocando como o marido do seu lar. E o lar é a Israel. Olha que maravilha, irmãos. Olha que imagem linda. Nós, é claro que nós temos a horrível imagem do adultério, mas a imagem linda de como Deus se considera. Olha como que Deus se considera para Israel.
É claro que nós vamos ver isso aumentado ao extremo em livros como Efésios, né Wesley? Quando chega em Efésios, como que Deus se coloca como o E noivo, o né? profeta Oséias, especialmente também. Ah, que maravilha, o profeta Oséias, verdade, verdade. Estava fora do meu pensamento. Oséias, e você, né, Wesley, fez uma série de sermões a respeito de Oséias e como que Oséias, Deus vai fazer Oséias prefigurar esse relacionamento conturbado, né, do povo de Israel e Deus como o marido fiel. Mas aqui, olha só que tristeza, né? É uma alegria, eu estou pontuando a alegria de ver como que Deus se coloca no relacionamento com Israel, não como um Deus. Eu vou falar isso melhor na hora que nós chegamos no final. Então, Deus se coloca como esse marido. Israel, quando se alia a outros deuses que nem de fato nem existem, né? Quando começam a adorar esses deuses, eles estão se prostituindo com esses deuses, adulterando com eles, sendo infiéis ao Deus de Israel, sendo infiéis ao Deus da aliança. Ele está dizendo isso. Nós vemos isso quando eles acreditam que o padrão de prosperidade é a bênção divina. Nós vemos isso aí isso é a coisa mais normal. O padrão de pregação no mundo hoje é a prosperidade, né, queridos? E os pastores pregam isso como se fosse a verdade suprema. O livro de Jeremias está condenando esse padrão de pensamento. E, na verdade, Deus está dizendo que pensar assim é adulterar contra Deus. Pensar que, se você prosperar, você está recebendo a bênção de Deus, Deus está dizendo isso daí é prostituir. Pensar assim é prostituição. E, Jaqueline, é apostasia, né? Pensar assim já é apostasia. O ponto aqui, nesse ponto 3, é que eles adoravam no templo, contudo, se Deus não se prosperasse, eles tinham vários outros deuses que faziam. Eles tinham rituais que poderiam dar essa prosperidade a eles. E a qualquer custo, e como eu disse, inclusive sacrifício de crianças. Então aqui nós vamos ver... Deus era um mero objeto, né? Isso, Deus era um mero objeto. Eles tratavam Deus, ou seja, Deus se colocava como marido. Só que os deuses eram os amantes, né, entre aspas. Só que Israel não tinha isso em consciência. Na verdade, o que Israel está pensando? A figura de linguagem que Israel tem a respeito de Deus é que Deus é um provedor de coisas. E eu já disse isso, eu vou usar esse exemplo aqui de novo. Como que funciona? O Deus real é a bênção. Eles cultuam, na verdade, a bênção. E eles usam todos os meios para conseguir o Deus deles. Então, ou seja, crianças, atenção. O que de fato esses homens, esses líderes, e o que de fato esses profetas e Israel quer? Coisas. Seja fertilidade, né, Larissa? Seja, Miguel, dinheiro, ouro, eles querem saúde, eles querem plantar e colher, Laís. E o que acontece? Isso é o Deus deles. Se eles obtêm isso, eles estão felizes. Agora, eles precisam de alguém que tenha essas coisas e que possa dar essas coisas a eles. Seja o Deus de Israel, seja os deuses do mundo. Qualquer um que possa me dar o meu Deus, eu vou o adorar. Olha como as coisas funcionam. Isso funciona aqui, no livro, no passado, mas é diferente hoje? É até ridículo, né, fazer essa pergunta para os irmãos. É diferente hoje? Irmãos, é isso. É assim, e o coração do homem está impregnado. Nós podemos, e eu queria falar isso, nós podemos achar que talvez isso está acontecendo lá na igreja da esquina que prega prosperidade. Irmãos, pode estar acontecendo comigo. Eu posso estar indo na igreja domingo e posso estar indo lá, eu posso estar orando de manhã aqui, uma oração fervorosa, e na verdade está buscando que Deus me faça alguma coisa por mim. E aí o que acontece? Vamos colocar assim, eu não adoro outro Deus, mas aí eu quero obter certa coisa. E eu vou lá e oro a Deus.
E então, com as minhas próprias mãos, eu busco aquilo que eu estou orando a Deus. Quando eu a consigo, como que o meu coração se comporta quando eu consigo essa coisa? Eu agradeço a Deus e eu uso essa coisa para glorificar a Deus, para dar glória a Deus, ou eu uso essa coisa de maneira deliberada, esqueço que eu pedi isso a Deus, não sou grato por aquilo que eu consegui, e às vezes uso aquilo para me vangloriar. Então, isso é um Deus. Isso é um Deus. Fala de coisas, mas pode ser pessoas que a gente ama, né? Pode ser parentes, amigos, emprego, essas coisas todas, irmãos. Muito distante de teologia da prosperidade, muito mais perto de nós, né? Muito mais perto de nós. Tratar Deus assim, como alguém que pode nos dar, né? Então vamos prosseguir. E aí, o último ponto, né? Perdão, né, Wes, o último ponto, eles estavam dispostos a sacrificar seus filhos para conseguir essas coisas, né? Ou seja, para conseguir ter, talvez, conseguir ter um emprego melhor, eu sacrifico meus filhos. Através do aborto, ou nem assim, eu posso simplesmente ignorá-los em casa, não dar a atenção devida que eles merecem, né? É o sacrifício dos filhos moderno, né? Tiago, cara, me ocorreu aqui agora que esse povo é o povo que tinha o Salmo 127 e o 128, né? É o povo que cantava que feliz é o homem cuja aljava está cheia e não será envergonhado, né? Uhum. Era esse povo agora que estava tão idólatra, né? Que loucura, cara. Que loucura. Eles Pois tinham esses salmos e... Olha só, olha, Wesley, olha que maravilha. Esse salmo, principalmente, esse salmo aí, diz assim: herança do Senhor são os filhos. O que ele está dizendo? A bênção que Deus tem para te dar são os filhos. Aí o que eles pegam? Eles matam os filhos para conseguir uma outra bênção. Eles não acreditam que os filhos sejam uma bênção de Deus. Ou melhor, eles não gostam daquilo que Deus chama de bênção. Por quê? Porque na verdade o papel de Deus se inverteu. Deus é um provedor de deuses. Deuses são coisas. Inclusive aquilo que Deus chama de bênção, eu sacrifico para conseguir o meu Deus, que é qualquer coisa que esses pessoal... Na verdade, não qualquer coisa. Em Jeremias, tanto em Isaías quanto em Jeremias, em Ezequiel, eu acho que em Malaquias ou Miqueias, perdão, em Miqueias, que estão contemporâneos, todos esses profetas estavam pregando paz para Israel, porque eles perceberam uma ascendência de outros povos em volta de Israel, porque aqui, irmãos, Israel, tecnologicamente falando, estava perdendo espaço para o resto do mundo. O resto do mundo tinha armas melhores, reinos melhores, exércitos maiores, e estavam conquistando um território muito grande. Então, a maioria dos discursos dos profetas e a prosperidade que eles acreditavam era paz com os outros povos, alianças com o Egito, com seja quem for, e dinheiro, riquezas para poder conseguir manter esse exército, manter suas vidas, e paz. Eles prezavam muito pela paz. Era o ponto central dessa pregação deles. Então eles sacrificavam seus filhos para obter essas coisas temporais do seu tempo, do seu século, né, seculares. Paz com esses outros exércitos, dinheiro, e essas coisas que eles chamavam de prosperidade. Por isso, filhos não era prosperidade, não era bênção para eles. Na verdade, era um objeto de troca com os deuses. Vamos continuar. Ô, Thiago, o Bruno entrou e levantou a mão, hein? Mas pode só falar. Um comentário antes dele falar. Isso é tão contemporâneo, né, cara? Parece que Jeremias, que loucura. Eu vou comentar mais no final sobre isso, Wesley, como que é contemporâneo por causa de ser secular, sabe? Ser secular, eu vou falar um pouco sobre isso. Pode falar, Bruno.
Não, o que eu ia falar era isso aí mesmo, que é muito contemporâneo, né? E aí tu falou ali de sacrificar os filhos, tá sempre no trabalho, ou abortar e tudo mais. Mas o que a gente mais vê hoje em dia, e isso entre no meio de nós, né? No meio de E cristãos aí piedosos, é o optar por não ter filhos, escolher ter filhos. Imagina, cara, o quão absurdo é, mas o quão comum se tornou hoje em dia um casal de cristãos, eles casarem e dizer, não, agora não é o momento de ter filhos, agora eu tenho que estabilizar minha vida, eu tenho que subir na minha carreira, eu tenho que N coisas, terminar minha faculdade e a ordenança que vem de Gênesis, esquece, esquece. E aí tu vê hoje figurões aí, né? Figurões do meio é, é, reformar. reformado aí, defendendo essa ideia de que os jovens realmente têm que se. E, cara, e aí ficou para trás a confiança em Deus, a, a, eu busco confiança na minha estabilização financeira e nego aquilo que Deus ordenou, né? Que é o frutificar, o multiplicar. E esse tipo de aborto talvez é o mais perigoso, porque é amplamente aceito no nosso meio, né? Ele, É um aborto prematuro. Eu vou evitar, então vou tomar pílula, eu vou usar aí vários métodos anticonceptivos. antinatural. Gente, desculpa aí, entrei atrasado que eu tô na estrada, tô até dentro do carro aqui, ó. Mas O peraí. Granconato, Marcos Granconato não curtiu isso. Não quis citar nomes, mas eu tenho até vídeo falando isso aí dele lá. Pois é, a questão central é que essas pessoas não. Então, de maneira. Vamos colocar aí, de maneira leve, essas pessoas, elas não levam a sério a palavra de Deus. Agora, de maneira mais profunda, as pessoas não acreditam mesmo que filhos são uma bênção de Deus. Não acreditam. Na verdade, elas acreditam que bênção é outras coisas, como você disse, seja qualquer outra coisa. Mas o que Deus disse que é a bênção dele é irrelevante. Não é a bênção. Que Deus sabe sobre o que é a bênção, né? Vamos lá, irmãos. Deus não sabe muito sobre o que é a bênção dele para nós, né? Para um casal, né? Para pessoas que casaram. Pessoas casaram querem o quê? Fazer coisas que os solteiros fazem, né? Ir no cinema, construir carreira, né? Melhorar nos seus empregos. Casaram para não, casaram na verdade para os dois juntos, quem sabe bombar a sua carreira, bombar a sua vida pessoal, seus próprios interesses, né? É isso. E, Tiagão, tu acha que tem alguma alternativa para o crente que não quer ter filhos? Tem alguma alternativa contraceptiva aí que seja justificável e que seja aceita perante Deus? O que tu acha? Deixa eu responder essa, Wesley, antes, por favor, aí depois eu deixo você falar, até comentar sobre isso. Não existe, cara, assim, uma alternativa, ou seja, você está querendo dizer uma desculpa, é isso daqui, uma desculpa para não ter filhos que valem. Não, eu digo, eu sou cristão, tá? Mas cara, eu acho que eu acho que eu não tenho aptidão para ter filhos. O que eu posso fazer? Qual a minha alternativa para mim estar em piedade, em santidade diante de Deus e optei na minha vida por não ter filhos? Você é um cristão. Peraí, vamos lá. Você é um cristão e não tem. Você é um cristão e você não se acha apto para ter filhos. Então, você não se acha capaz de ter filhos. Cara, isso aí é a coisa mais. Você não é capaz, cara, de acordar. A gente não é capaz de fazer nada. Ter filhos é uma ordenança de Deus, é uma capacitação. Deus promete que vai fazer. Você não confia em você para ter filho. Então quer dizer que você vai ter filho quando você for apto para ter filhos. Então, ou seja, quem que é de fato apto na sua vida não é Deus, é você é um capaz. Eu acho que acho que a única opção viável
seria o celibato, né? Então, não Não- caso. ou então, cara, o celibato, até o celibato, nesse caso, ele é pelo que a Bíblia diz, que o celibato, o nazireu, Paulo fala que é somente se a pessoa deseja, se ela acredita que o filho vai ter uma família, irá atrapalhar o ministério dela, né? Ela propagar melhor o ministério. Nem no Aí, caso perfeito, de perfeito. entendeu? Então ela tem que usar dessa. Isso é a Bíblia que está falando. Ela tem que usar dessa causa, né? Para dar uma certa desculpa, mas ela tem uma missão de pregador, de missionário, e ela acredita que ela vai se dedicar a isso 100%, e acredita que se ela tiver uma família, ela não vai conseguir, ela vai atrapalhar. Não vou usar assim. Eu queria ter uma argumentação melhor, mas basicamente ela não vai conseguir praticar o seu ministério e dar atenção à sua família, e ela pode ser medíocre nas duas coisas, ela não quer ser isso, ela quer glorificar a Deus de todo o coração no seu função. Então, eu acredito que só a única alternativa é essa. Tem outra não. Certo? Então, Perfeito, Bruno. meus irmãos, eu confesso que eu tenho, inclusive, dificuldade, cara, de compreender o celibato. A aplicabilidade dele na vida de alguém, sabe? Eu tenho dificuldade. Não sei se é porque eu tô do lado de cá e eu sei o quão é maravilhoso ser casado, mas o casamento é um instrumento de santificação tão intenso, cara, tão intenso, que, né, Deus, como o Thiago disse no começo da aula, o casamento foi feito para evidenciar, para ser uma sombra, um reflexo do relacionamento de Cristo com a igreja, né? Então, como que... Eu não sei, cara. A solteirice, para mim, ainda que seja celibatária e... Quer dizer, a única possibilidade, né? Claro. Mas ainda que ela seja nesse sentido de devoção, como foi a vida do apóstolo Paulo, eu não sei. Eu talvez só para um apóstolo. Só para os apóstolos. Não entendo. O casamento, ele é um instrumento tão santificador. Sei lá. Eu sou testemunha de casamento. Mas aí, Wesley, você tem que tomar cuidado com um ponto aí, que é você passar daquilo que Paulo instrui, entendeu? Paulo, ele deu a instrução e a gente fica com a instrução, por mais que você não consiga entender, porque, como você disse, é um problema que você não consegue entender. Eu não prego contra, né? A não ser que eu veja pecado e haja alguma exortação cabível, né, nessa conversa. Porque Eu só não, sabe, não é que eu desprezo a solteirice, é que o contrário, o casamento, ele é tão maravilhoso, sabe? É uma coisa tão boa que eu não consigo não indicá-lo, sabe? Mas aqui, aí entra a questão que eu tô falando. Você tem que tomar cuidado, porque isso é uma coisa que você percebe que é maravilhosa. É a forma com que você consegue glorificar a Deus. Você consegue glorificar a Deus no seu casamento. E você se sente que isso como você não viu o outro lado, né? Você tem esse lado e você acha ele maravilhoso. E o que eu estou querendo dizer é que você tem que tomar cuidado nesse ponto para não passar daquilo que Paulo disse. Paulo disse que, sim, uma pessoa que quiser servir o ministério, quiser ser solteira para isso, ela vai encontrar um grande prazer em glorificar a Deus, assim como você tem um grande prazer em glorificar com o seu casamento, ela vai encontrar um grande prazer em glorificar a Deus através do seu ministério solteira, entendeu? Certo. Mas para glorificar a Deus nesse ponto. Então eu não faço teologia com experiência pessoal, não é isso que eu estou fazendo, né? Só mesmo um desabafo aqui, mais pessoal mesmo, né? Casamento glorifica a Deus. Ô, Thiago, antes deles falarem também, na verdade, eu levantei a mão para falar uma outra coisa. Eu só opinei sobre o que o Bruno falou, né? Mas serei breve. Esse assunto me remeteu à nossa primeira aula do Panorama, uma das primeiras, em Gênesis, quando você nos expôs a relação de Eva
com o pecado diante de Deus. A promessa, vocês vão entender onde eu quero chegar. A promessa da serpente foi a mesma que o Satanás fez para Cristo no deserto. Se prostrado me adorares, você terá tudo isso. E tudo já era de Cristo. Tudo já era de Deus. Era uma promessa falsa. E a promessa que ele fez para Eva foi, né? Falsa também, né? Se comeres do fruto, você terá o conhecimento. Você será como Deus. Você será como Deus, só que ela já era. E a verdade, ela já era. Já era. Ela já tinha. Satanás não né? oferecendo. E é o que você está falando sobre isso agora, né? No assunto, antes de entrarmos especialmente sobre o casamento em si e sobre os filhos, como o Bruno falou, essa ideia de que promessa vazia. Eu já tenho a bênção de Deus, e eu falar de mim por meio do casamento e dos filhos e de bons amigos, enfim, e da própria igreja. E eu já tenho as coisas mais maravilhosas. Que promessa pode encher os meus olhos? O que eu... E mesmo assim, e agora sendo sincero, e mesmo assim, tanta coisa me atrai. Olha, eu já tenho essas coisas maravilhosas, Michael. Mas mesmo assim, cara, tanta coisa mundana me atrai. Eu desejo ser adorado, ser reconhecido. Eu desejo dinheiro. Eu desejo... tanta coisa, cara. Sendo que nós já temos tudo, né? É a serpente nos enganando também. Pois é, as falsas promessas da serpente, e é tão fácil evidenciá-las, mas é porque como essas coisas oferecem, por exemplo, dinheiro, saúde, sei lá, essas coisas que a gente tanto cobiça, elas oferecem prazer meio que instantâneo. Olha só como é que você falou, antes de eu dar a palavra para vocês, irmãos, até me perdoem comentar o Wesley, mas olha só, quando você deseja dinheiro, né? Você está dizendo que dinheiro é melhor do que seu filho, do que sua esposa, que sua família, que são as bênçãos de Deus para você, né? É assim. Pode falar. Quem foi primeiro a levantar a mão, por favor? Pode falar. Eu não vi, na verdade. Pode falar o irmão aí, que eu tô trocando de lugar aqui no estacionamento. Fala, William, conosco, por favor. Beleza, meus irmãos. Eu também tô acabando de encostar o carro aqui em casa, mas eu vou falando enquanto eu vou colocando aqui. Se você escutar um barulho é porque eu bati. Mas é que o irmão Bruno falou, um cristão que não quer ter filho, né? Qual que seria a solução? Já falaram posteriormente. A única forma é você bater mesmo. Realmente, com a esposa dele, ele é obrigado a ter filho, a não ser que Deus não queira, né? Que ele não permita que haja gravidez. Aí fica a critério de Deus, né? Mas como você ser cristão, ser casado e se negar a ter filho, em hipótese nenhuma, isso aí tem que ter arrependimento de pecado. E... Pois é, William. O William tá reconectando, acho que caiu a ligação dele. Posso dar a palavra aqui? Espero que ele não tenha batido. Espero que ele não tenha batido. Pode falar, então. Pode falar. Eu, na verdade, eu quero me sensibilizar à posição do Wesley e dizer que eu entendo a posição dele, mas que claro, a gente, limitados como somos, muitas vezes a gente não vai entender certas coisas, né? Mas se Deus disse, né, que assim alguém vai ser pleno dessa maneira em Deus, a nossa felicidade ela está em Deus, né? A principal fim do homem ali é glorificar e se alegrar em Deus, em nada mais. Então, sim, o casamento ele é uma constituição perfeita de Deus ali, da criação, tudo mais, muito anterior à lei e tudo mais. Mas se Deus diz que nós podemos ser plenos sem essas coisas, a nossa alegria está nele. Mas o que eu quero apontar e me sensibilizar com Wesley é o seguinte: como que um pastor
fala sobre família, fala sobre filhos, fala, sabe? É muito difícil de entender, mas sabemos que as coisas do espírito não vêm da carne, né? Não vêm da nossa sapiência, da nossa experiência pessoal. As coisas do espírito vêm do espírito, né? Então é bom a gente atentar para isso. Em outra oportunidade, não agora, porque o Wesley sabe que eu acabo fazendo muita dicotomia e falando demais. Em outra oportunidade, eu quero partilhar com os irmãos aí uma experiência bem ruim, mas a respeito desse assunto aí. Um pastor, né, e sua esposa, um casal de pastores, eu ia estar completamente errado, né? Mas um pastor, né, e sua esposa que, por causa da carreira dela, eles optaram por não ter filhos. Estão aí há não sei quantos anos casados e optaram por não ter filhos. E o pior de tudo, a mulher incentiva os jovens a seguir essa ideia dele. Normalmente, as pessoas que fazem isso vão incentivar os mais jovens a seguir a mesma coisa, né? Mas vamos deixar para outro momento que eu vou compartilhar com vocês isso aí. Pois é, essas pessoas, elas deveriam ser honestas e rasgar de suas bíblias certos textos. Pelo menos, né? Bem honestamente, a pessoa devia pegar o texto, rasgar e falar, isso aqui é só uma filosofia. Até aquele sermão que eu preguei, né, Wesley, sobre como que as pessoas tratam a Bíblia como filosofia, né, coisas filosóficas, ideias poéticas. Então elas pegam a Bíblia e leem lá, falam, olha que bonito, que coisa boa para não fazer, ou olha que bonito, que coisa boa para não praticar, que coisa boa para não seguir, para não acreditar. Que ideia bonita, tem sempre aqueles, né? Que ideia linda que a Bíblia trouxe, mas não é bem assim, né? E é assim que funciona. O século desse pessoal em Jeremias é igual funciona o nosso século. Salomão é sábio, né? Não há nada novo debaixo do sol. Irmãos, eu vou encerrar aqui hoje, porque o próximo slide avança para nós, só para a gente poder ver até o final do próximo slide, Wesley. Tem esse texto aí para nós debatermos e não vai dar para debater hoje. Então eu vou deixar esse daí para a semana que vem, que eu quero debater esse texto aí com os irmãos, quero ouvir os irmãos, a gente poder construir uma boa teologia dentro desse texto, se Deus quiser. Então vamos encerrar hoje aqui, foi muito bom até agora, gostei das participações, né? E a gente pôde compartilhar sobre a palavra de Deus. Alguém tem algum comentário? Agora é a hora, perguntas e a gente poder... E conclusões também. Meus irmãos, só um esclarecimento, eu não me acidentei não, só porque trocou os dados móveis pelo Wi-Fi. Obrigado aí pela aula, uma benção. Amém. Silêncio, crianças. Mais alguém quer comentar, concluir alguma coisa? Pode falar, Michael. Desligou o microfone agora aí. Tu tinha ligado e desligou, Michael. Tu tinha ligado e desligou. Agora. Agora estamos ouvindo. Não, também concordo com vocês aí 100%. Né? Eu também tinha uns pensamentos bem diferentes antes, né? Quando eu me casei também, demoramos 7 anos para ter o primeiro filho, mas nesse mesmo padrão que a igreja nos ensinava isso aí, né? Que primeiro é a gente, né? Depois a palavra de Deus. Então, eu fui muito tempo quando eu entrei para a igreja, foi na Batista, né? E a Batista ensinava bem nesses termos. A família em si, no caso, é marido e mulher. Depois, né? Se Deus quiser, nós teremos filhos, mas não é mandamento. Então, depois que a gente começa a estudar a palavra, né? Eu fiquei 20 anos, quase 18 anos, eu fiquei na Batista sem aprender, sem nunca ler a Bíblia, nunca conhecer nada. Nunca conheci nada. E aí eu me converti na pandemia, vamos botar assim, depois de 18 anos, Martini Pozella, falando sobre arrebatamento, e eu queria ser arrebatado e mudei minha vida para ser arrebatado.
Aí depois que eu entendi que não existia nada disso, que eu comecei a ler a Bíblia, aí foi que eu comecei a entender tudo depois de 18 anos de achando que era cristão, né? E eu tenho um áudio meu mandado para minha cunhada, assim, dizendo assim, eu creio em Deus, mas não creio no Deus da Bíblia. Era esse meu entendimento que eu tinha, né? Que tinha como uma pessoa crer em Deus, mas não no Deus da Bíblia, porque eu não conhecia. Eu não conhecia o Deus da Bíblia. E hoje que eu conheço ele, né, quase nada ainda, porque a gente nunca vai conhecer ele completamente, mas pela graça de Deus, né, porque ele já me mostrou dele, né, a gente vê que nós não somos nada, ele é completamente soberano, né, e que a gente tem que estamos aqui para obedecer, né, e como a gente outra coisa que a gente no início vocês falaram ali, mas complementando assim, né, se no momento que a gente nasceu de novo, se a gente não pecasse mais, né, nós não precisaríamos mais de Deus, nós não precisaríamos do Espírito Santo, né, para nos mostrar que nós somos dependentes dele, né? Então, tudo isso que a gente está vivendo hoje nas igrejas, né, eu creio assim que é a mão de Deus mostrando, né, os escolhidos dele, né, mostrando que todos nós somos pecadores, nenhum é melhor do que o outro. Cada vez que a gente olha esses absurdos, a gente olha assim, ó, se fosse nós que estivéssemos ali, nós faríamos a mesma coisa. Infelizmente, nós somos podres, né? Não tem um sequer, né? A nossa bondade só vem por causa do Espírito Santo, porque de nós mesmos nós não temos nada, né? Então, mas eu creio que Deus levanta assim os dele, né, para porque nós pecamos se a gente não combater isso. A palavra de Deus manda a gente combater isso, né? Então a gente tem que, como tu falasse agora nessa próxima semana que vai falar mais ou menos sobre isso, porque vai pegar um pouco nessa parte, a gente tem que combater, né? Nós vamos ser culpados se nós não formos combatentes disso, né? Porque fala em Apocalipse lá no finalzinho, né? Os covardes não vão entrar no reino do céu. Então, se nós somos covardes em dizer que essa palavra sim, nem a palavra de Deus, né? Esses pastores que nem são pastores estão levando multidões para o inferno, né? E nós não combatermos isso, nós vamos ser julgados por Deus por isso, né? E a gente sabe que os escolhidos não vão cair nessas falácias, mas nós temos que combater porque Deus quer nos usar, né? Estamos aqui como vasos dele, né? Para sermos usados do jeito que ele quer, né? Mas a gente tem que combater o bom combate, né? A salvação, ela não é pela nossa força, mas ela também é um combate, como Paulo fala, né? Nós temos que ir até o fim, né? Quem venceu por nós foi Cristo, né? Nós estamos aqui meros, né, coadjuvantes aqui, né? Mas nós temos que combater, né? É uma luta, né? A salvação ela é uma luta, ela é uma guerra. Nós temos que ir até o fim com isso, né? Mas só pela graça de Deus, né? E hoje, quando Deus abre o nosso coração, a gente entende completamente que nós não somos nada, né? Nada vem de nós, como eu falei com Wesley antes ali. O dia que eu me converti sem saber que tinha me convertido. Quando vi, eu estava mudado. Deus me mudou e eu achando que eu conhecia Deus, né? E aí o dia que eu sei, a gente sabe o dia que a gente começou a conhecer Deus, né? É totalmente interior, né? Não é de fora, e antes eu achava que era de fora, né? Eu achava que o pastor falava era verdade, o que era pregado no lugar era verdade, só que sem conhecer Deus. Então, quando ele entra em nós, é extraordinário, né? Nossa vida muda completamente, né? Só para complementar alguma coisa aí. Amém, amém. Isso mesmo. Uma vez a gente fez uma pergunta no nosso grupo, que a gente tem o grupo, né, que vocês estão nele agora. A pergunta foi: o que é mais importante? Um coração, por exemplo, num culto, né? O que é mais importante no culto? A liturgia do culto certa ou um coração que ama a Deus? O que é mais importante? Um coração que ama a Deus, que está conectado com Deus, ou a liturgia certa? E é um pouco sobre isso que você falou aí, em certa parte. Nós somos chamados para ser mordomos de Deus, né? E isso, eu sei que existe muito curso de... Hoje em dia todo mundo faz um curso de alguma coisa, aí tem uns cursos de mordomia muito ruins. Mordomos da palavra de Deus, dispenseiros da palavra de Deus, daquilo que Deus ordenou. Nós guardamos uma das propriedades que Deus nos deixou para ser mordomos é a sua palavra, sua verdade, o ser dele, né, como ser defendido. E aí a gente
a gente se acovarda. Então, o que é mais importante? Um coração que ama a Deus e está conectado com o culto, ou a liturgia certa no culto? Não há uma diferença. Um coração que ama a Deus, ele busca cultuar a Deus de maneira correta. Pega essa lanterna dela para mim, fazer um favor. Minha menina aqui tá uma benção. O coração correto que ama a Deus, ele vai se conectar com a verdade de Deus através da palavra. Então, ou seja, se você está num lugar onde aquela liturgia está errada, e você está falando assim, mas a liturgia está errada, mas o importante é o coração. Então, seu coração está desconectado. Então, e se você está num lugar onde aquela liturgia está certa e seu coração não descansa ali, não consegue amar a Deus ali, então o problema continua o mesmo, não há adoração. Então quando há essa conversão real, como você disse, nós começamos a alinhar o que nós entendemos sobre Deus, o que nós sentimos sobre Deus realmente de acordo com as Escrituras, com aquilo que nós praticamos, né, em relação a Deus. Essas coisas começam a se alinhar, elas não dissoam mais. E é por isso que a gente consegue combater o erro. Irmãos, desculpem até alongar mais, mas se tiverem algum comentário para nós encerrarmos. Muito obrigado, Michael, também pelo comentário aí. Meus irmãos, eu não quero perder de vista esse comentário do Michael e a complementação do Tiago, especialmente com uma aplicação para nós, né? Anticovardia e realmente, né? Sobre uma visão de mordomia e de servidão, a verdadeira. Mas eu acho que eu incorri em erro na minha colocação sobre o casamento. Acho que eu acabei elevando o casamento mais do que um sacramento, a um status mais do que sacramental, né? E não era essa a minha intenção, na verdade, né? Não quis dizer isso porque isso se torna adultério perante Deus, né? Isso é idolatria e falta de satisfação. Então, só explicando um pouco melhor o que eu quis dizer, que não foi isso, eu posso, né, se eu não falecer, eu posso me tornar viúvo, perder minha maravilhosa esposa. Ou, ainda antes da meia-noite. Queira Deus que não, quisera Deus que não, mas posso perder meus 2 filhos. Os puritanos perderam muito mais. O Tiago também já perdeu um filho. Eu não sei vocês. Eu posso. Só que tudo isso, se acontecer, ainda eu devo ainda permanecer com alegria, né? Então, óbvio, eu não estava elevando o casamento a um ponto de idolatria. E eu deixo uma reflexão também, complemento aí a teologia da mordomia, trazida pelo Mike e pelo Tiago, uma outra aplicação para nós, que é a visão de Abacuque, que o Estênio Márcios traz, né, na canção dele, Si, que é a minha preferida, né? A aplicação que ele traz sobre alegria no sofrimento. É como compositor do hino 107 do Inário Novo Cântico, né? Sou feliz com Jesus, meu Senhor, que compôs após perder as filhas e a esposa num acidente de barco, num naufrágio. Então, queridos, mesmo se nós perdêssemos, e perderemos talvez alguns de nós, essas bênçãos de Deus que Deus nos deu, né? E nós falamos aqui delas, como a esposa e os filhos, e para as esposas que estão ouvindo, o marido e os filhos, devemos ainda ser alegres, né? Então a exortação do Bruno aí e a do Tiago também, que me exortou, foi muito boa. Acho que eu me emocionei ali na parcialidade, mas de fato não, queridos. Nossa alegria tem que estar em Deus e gozamos das bênçãos que Ele nos dá por Ele e para Ele, né? Não, o prazer não está nelas em si. Então, caso até vocês não conheçam essa canção do Estênio Márcios, eu vou até mandar ela lá no grupo, que eu vou ter que escutar ela hoje. Ela é maravilhosa.
Boa mesmo. Então, que nos alegremos mesmo nessa situação, mesmo no exílio, né, como Jeremias, mesmo no exílio, mesmo nessa tristeza grandiosa aí. E graças a E, Deus pela aula. Obrigado, meus irmãos. e é isso, irmãos. É isso que o Wesley falou. Nossa alegria está em Deus. Nossa glória, a glória que nós temos é a glória do Senhor. Nós nos gloriamos no nosso Cristo. Então nós fomos feitos para adorá-lo e glorificá-lo, né? E gozar dele, ter prazer nele. Uma das formas com que ele nos deixou para ter prazer nele é um casamento, né, queridos? Com filhos. E é a forma com que Deus quer ser glorificado por um casal. E o que o Wesley falou é que eu quero dizer que eu também não quis corrigir o Wesley no sentido, tá, Wesley? Mas agora eu vou, como é que fala? Te redimir aqui. Se você tem um casamento e você não usa ele para glorificar a Deus através de ter filhos, ainda que você não se ache capaz de ter filhos, você não está glorificando a Deus com o seu casamento, né? Você não está dando glória a Ele, certo? Então, se você tem uma esposa e você não é para ela o Cristo, né, o marido, e ela não é para você a noiva, né, a igreja, então você não está glorificando a Deus. Você está longe de glorificar a Deus. Não há prazer. Mas aí já é outra. Minha esposa falou, a não ser que eles sejam inférteis, né? Então a sua oração se você for infértil, Deus me permita ter filhos por um milagre que seja, para a glória do Senhor. Né? Então é assim. É o desejo, né, de ter filhos. Irmãos, mais algum comentário? Nós já estamos Pô, indo para... Já que tu tá. Que vocês estão entrando em assuntos complicados aí. Agora eu vou falar um negócio aqui rapidinho. Que o Michael sabe até. Essa questão que eu falei agora há pouco, né? Do pessoal esse que casado aí há 200 anos não tem filho. E a mulher incentiva os outros a não ter filho. E agora tu falou o seguinte: na questão de ser infértil, Deus me permita ter filhos. E realmente pedir para Deus e desejar esse desejo que é santo, né, por filhos, ainda que Deus tenha privado o ventre ali, ou privado, né, o homem ali de ser fértil, né? A gente não é pecado a gente desejar e a gente sentir algum tipo de tristeza por isso, né? Só que pessoas têm usado o texto lá de Raquel, né, para apontar como se o desejo por ter filhos e o sofrimento por não ter filhos fosse algum tipo de idolatria por filhos. Sendo que se tu for pegar lá o contexto de Raquel, sabe-se bem que naquele contexto lá, o ter filhos significava que tu era aceito por Deus, né? Então, o desejo de ter filhos é justamente o contrário, é justamente o desejo de glorificar a Deus, é justamente o desejo de ser aceito, abençoado por Deus, né? Com o que de fato é bênção, né? Como o Thiago já disse aí, que são os filhos, né? São a nossa prole, hein? E aí as pessoas usando isso aí para pregar isso. E o pior, para pessoas jovens que estão no início da vida, que vão casar e tudo mais. E aí o Michael sabe melhor do que eu tô falando ali, que ele já tá até se rindo. Mas não é só no nosso contexto que acontece isso aí, tem acontecido muito, né? E a gente tem que estar atentos, cara, atentos, porque realmente o maligno ele se infiltra no meio do povo, no meio da igreja, de maneira hábil, agilosa, fala fala de maneira que parece piedosa, parece que aponta para Deus, e no fim está falando contra tudo aquilo
que foi ordenado por Deus, né? Distorcendo ali o que Deus disse, ou distorcendo até o que Deus é, muitas vezes, para colocar o fim do homem nele mesmo, né? Colocar o fim do homem nos seus próprios desejos ali, no seu próprio interesse, né? Pois é, Satanás é antigo e sábio. Sábio não, né? Inteligente, né? Ele sabe criar heresias e sabe distorcer. Ele é mestre em distorcer a palavra de Deus. Na verdade, desde a primeira coisa que ele fez quando ele apareceu é distorcer o que Deus havia dito. Ele é bom nisso, né? Sobre filhos, antes de eu passar a palavra para o William, continuando falando, as mulheres no Antigo Testamento, elas acreditavam que, pela promessa que Deus havia feito a Eva, né? E por elas estarem ligadas a essa aliança, elas acreditavam que elas poderiam estar gerando o Messias, né? Pensa que alegria ser aceito por Deus de forma que você poderia estar gerando o Messias. Então, era uma alegria imensa, né? Só que eu não vou falar mais sobre isso, que está nas aulas aí, vocês vão ter que assistir no YouTube. Já falei sobre isso já. Pode falar, William. Meus irmãos, e sobre a tristeza por não ter filhos, também só tem um comentário interessante que eu já conversei até com meu irmão Wesley a respeito, mas é sobre o viés da adoção. Nós somos adotados por Deus. José adotou Jesus, cuidou dele como pai, né? E um casal que não consegue ter filhos pode sim amar o filho de outra pessoa, para que essa pessoa passe a ser seu próprio filho. Então a adoção também é algo muito lindo. Essa aula vai ficar online, né? Talvez alguém possa assistir e mudar os olhos, o ponto de vista em relação à adoção, que é algo também maravilhoso. Pois é, a teologia da adoção é uma das principais teologias da salvação, né? Nós fomos adotados, por isso somos co-herdeiros com Cristo. Adotados, não éramos filhos, né? Éramos filhos da ira e fomos feitos filhos, né? De Deus, do amor, né? Adotados e colocados em Cristo. Cristo foi um adotado nesse mundo. Então é maravilhoso. Irmãos, mais algum comentário ou vamos encerrar? Graças a Deus, meu irmão. Eu vou estar orando então e nós encerramos essa aula hoje. Vamos orar. Deus querido, somos gratos a Ti, ó Pai, porque o Senhor de muitas maneiras nos mostra belezas do Senhor, e essas muitas maneiras, Senhor, não é algo místico, mas é na Tua Palavra. Tua Palavra ela nos apresenta várias características do Senhor através da Sua vontade para nós, e nós, Senhor, nosso trabalho como cristãos que amam a Ti é se conformar à Tua Palavra, é ser confrontados realmente com a Tua Palavra e deixar a Tua Palavra vencer em nós, Pai, e nos cativar e roubar de nós as nossas próprias ideias, tirar de nós as nossas próprias ideias, eliminando elas, para que sobre só o Senhor. E um dia, Senhor, vai parecer que todos nós, cristãos verdadeiros, pensamos igual, vai parecer que estamos falando as mesmas coisas, vai parecer até que estamos repetindo, mas é porque estamos tão cativos à Tua Palavra, que estamos falando a Tua Palavra, que ela está em nossos corações, então teremos muito em comum. Temos cristãos aqui de Minas, do Sul, e cristãos que já viajaram para fora até do país, e eles têm em comum a mesma coisa, a Tua Palavra, eles têm em comum Tua Palavra, então eles podem conversar sobre um assunto igual, amar o mesmo Deus, Deus verdadeiro. Ó Deus, faz isso em nós, e abençoe essa aula,
que nós possamos, Senhor, através dela, te adorar hoje mesmo, cantar louvores a Ti, porque conhecemos mais sobre Ti. E obrigado pelo profeta Jeremias, obrigado pelo escriba que compilou o livro, obrigado por podermos estudá-lo. Isso foi graça, e graça sobre graça. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Amém. boa noite.